Olá a todos e todas, André Naves falando. 1964, golpe ou revolução? Muito se tem debatido nisso na esteira desse revisionismo histórico que está assolando o Brasil. Mas certos assuntos, como a história, são sempre passíveis de alguma revisão, de estudos novos, de observações inovadoras. Pois bem, 1964, golpe ou revolução. Em 1964, nós tínhamos governando o Brasil João Goulart. Presidente, então, gostasse ou não, ele era o presidente. Era o presidente constitucionalmente colocado. Lembremos-nos que a Constituição da época era de 1946. Pois bem, João Goulart estava patrocinando uma série de políticas inclusivas, políticas que aumentavam, por exemplo, aumentavam o salário mínimo ou tinham vistas a um planejamento de reforma agrária, tentavam incluir aqueles marginalizados, aqueles excluídos da sociedade. E isso gerou uma certa resistência por parte da sociedade brasileira. Uma resistência muito grande, diga-se de passagem. Meios de comunicação, mídia. Eu posso aqui citar, por exemplo, a Folha, o Globo, ou até a população mesmo organizada em manifestações como a Passeata com Deus e Família pela Liberdade. Mas, por outro lado, nós tínhamos um apoio popular ao João Goulart que não era desprezível. Por exemplo, o comício da Central do Brasil foi gigantesco. Mas, ainda que fosse desprezível, para se retirar um presidente, deve-se seguir os trâmites impostos, disciplinados, mandados pela Constituição. E não foi isso que aconteceu. Um presidente pode sair, de repente, por impeachment, pelas novas eleições futuras, quando a população não satisfeita vota em outro projeto político, ou pelo cometimento de crimes depois de um processo judicial em que o devido processo legal, as garantias legais sejam respeitadas. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma quartelada em 1º de abril de 1964, quando o general Olímpio Mourão foi sitiar o governo no Rio de Janeiro. Portanto, tratou-se de golpe, sim. Por quê? Porque feito fora dos mandamentos institucionais, constitucionais. Se a população estivesse amplamente apoiando o golpe, ela deveria aguardar novas eleições e então votar em outro projeto político. Mas também não era verdade. Grande parte da população, e isso deve-se dizer porque é um fato histórico, apoiava o golpe. Mas disso falar que grande parte da população, que a maioria da população apoiava, não é verdade. O João Goulart tinha o apoio daqueles excluídos, dos marginalizados. Tanto é assim que, por exemplo, o comício da Central do Brasil foi um sucesso. As manifestações em apoio a João Goulart eram um sucesso.
Mas mesmo que não fosse, e isso que cabe dizer, ainda que a ampla maioria da população fosse contra João Goulart, o governo dele não poderia ter sido apeado do poder por táticas golpistas, por táticas fora da Constituição, fora das regras democráticas do jogo. Por exemplo, e um exemplo recente, o legítimo governo Temer, ele não poderia ser apeado do poder. Ele não poderia ser interrompido de governar por um golpe, ainda que sua popularidade tenha sido baixíssima. Portanto, opinião popular não é causa para golpe. A democracia se constrói, inclusive pedagogicamente, ao votarmos em pessoas que algumas vezes, traem os seus objetivos políticos, nós temos outra oportunidade em eleições vindouras de consertar os rumos. Toda e qualquer ruptura institucional é danosa porque castra da população a oportunidade de aprender a se portar na democracia. Até hoje, nós temos deficiências gravíssimas advindas da ruptura de 1964. Se diga das rupturas anteriores, 1930 e por aí vai, 37, 40, 64, o Brasil sempre foi premiado de ânimos golpistas. E esses ânimos destroem a pedagogia democrática brasileira. Então, é necessário que chamemos as coisas pelo nome. 1964 marca um golpe na história brasileira. E, portanto, Castro barrou uma série de políticas inclusivas que, corretas ou não, só poderiam ser revistas nas eleições futuras. Ou seja, este golpe barrou o crescimento pedagógico democrático da população. Muito obrigado.